era estratégica. Os portugueses construíram uma fortaleza, né? Uma preocupação que os portugueses tinham, real, foi já com a ocupação dos franceses, né? Quando veio a expedição francesa lá em 1555, né, que veio o Coligny, que fez o Forte de Coligny, onde hoje é a escola naval, né? Os portugueses se implantaram ali, um desejo de construir uma França Antártica, como eles diziam, né? Os franceses e os portugueses ficaram vulneráveis. Então essa fortaleza foi uma das fortalezas de criar um sistema de defesa contra a invasão. Porque havia ocorrido essa invasão, quando a fortaleza é construída, os franceses não estavam mais lá, já haviam sido expulsos, mas de qualquer maneira havia um alerta, né? E é engraçado que no século XVIII os franceses dominam o Rio de Janeiro. Eles chegam na Bahia num dia nublado, isso é muito curioso, né? Vocês, eu não sei de onde vocês vêm, enfim, muitas vezes quem passa pela Bahia muito cedo, pela ponte Rio Niterói, ou, enfim, por qualquer uma das cidades que margeiam, tem alguns dias uma neblina baixa, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Essa relação é uma coisa baixa, né? E foi num dia especialmente assim que alguns piratas, como os portugueses gostavam de dizer, mas eles já eram piratas, né? Mas entraram, tomaram a cidade do Rio de Janeiro, obrigaram os portugueses a um pagamento elevadíssimo de, como é que diz assim, de um resgate, ainda deram comida, água, ou seja, nem as fortalezas na beira da Bahia enxergaram, né? Não tinha GPS, não tinha, né, radar. Bom, então a primeira parte do prédio que a gente vai ver lá, que é a que não está preservada, a gente sabe que tem um tino forte, existem algumas estruturas de parede bem grossas, aí cravar com certeza, esta era a parede assim, do forte, não é muito claro. A gente geolocaliza o forte. Bom, depois, assim, para simplificar, o prédio já com a família imperial portuguesa, quando os portugueses vêm para cá, certos de que não vão ficar pouco tempo, não ia ser fácil resolver a retomada do trono em Portugal, em Lisboa, eles, já planejando isso, trouxeram o aparato administrativo, trouxeram os ministérios, né? E o então príncipe regente entendeu que era importante criar um arsenal de guerra, uma escola de formação militar, ou seja, era necessário criar condições aqui no Rio de Janeiro, ainda que distante da Europa, né? Estrategicamente ele foge dos franceses, mas que eles poderiam tentar vir para cá, mas ele já cria um aparato. Então o segundo grande núcleo do prédio é o arsenal de guerra. É o que é mais central hoje quando a gente olhar pela frente. O arsenal de guerra, como o nome diz, né? Ele é o local onde se vai fabricar, enfim, vão ser fundidas, né, as peças bélicas. E uma curiosidade, no arsenal foi fundida a mais escultura em bronze do Brasil, né, de autoria do mestre Valentim. Elas estão hoje no Jardim Botânico. São fundições em bronze. Quer dizer, o Brasil, claro, Portugal exercia um colonialismo como qualquer outro, né? Não há nada doce no colonialismo. Se fossem outros, não. Todo o processo colonial e do Brasil, especialmente com a escravidão, foi severo, né? Foi drástico até como consequências da história atual do Brasil. E essa proibição do Brasil, do território ter autonomia de comunicação com outros povos, de ter uma imprensa, de ter um arsenal, evidente que era uma forma de controlar. Mas quando eles vêm para cá, aí tem que ter, né? Então não é uma concessão de bondade, né? É porque a coroa portuguesa aqui entende que precisa ter um aparato militar suficiente para defender a terra que eles estão. Quando a terra era dos colonos, não era tão importante assim, né? Então, o arsenal é essa arquitetura central. E, contígua, e no século seguinte, se construiu a parte mais à direita de quem olha da frente, que é o que a gente chama de casa do trem, que cria sempre uma piadinha, né?
Ah, tinha trem, não tinha trem? Não, é porque trem é uma expressão formal até em Portugal, né, para falar desses objetos, desses artefatos ligados a artefatos militares, trens de guerra. Então, a casa do trem é uma casa de gestão e administração também de guerra, os artefatos, da fabricação, da melhoria e tal, etc. Então, esses três núcleos, eles continham até internamente ruas, praças. Quando foi que tudo isso aqui virou um prédio, né, unificado? Em 1922, quando houve a grande exposição do centenário da independência, que era a forma como o governo brasileiro queria mostrar para o mundo progresso técnico, avanços técnicos, um certo alinhamento que se chamava de mundo civilizado, né? Então, houve uma grande exposição internacional, mais de entre 12 e 15 países foram convidados para ter seus pavilhões. Foi gasto uma fortuna nessa exposição, foi demolido o Morro do Castelo, foi aterrada parte da cidade. E aqui, então, o antigo arsenal, a antiga casa do trem, antigos restos da fortaleza, foi transformado num grande pavilhão das indústrias nacionais. Aí foi feita uma junção. Se deu uma cara de um para uma coisa que eram três. E em 1922 também, durante a exposição, o Museu Histórico Nacional inaugurado em 2 salas dentro disso aqui. Foi só com o tempo que o prédio todo foi sendo entregue ao museu, até que virou totalmente o museu. E depois de 22 não parou. O prédio ganhou mais um andar, ou mais 2 em alguns lugares, removeu paredes, colocou paredes, removeu janela, tirou decoração de janela. Se vocês olharem aqui, vão olhar para frente, né, a gente percebe, por exemplo, que a casa do trem é dessa linha para lá. Isso aqui foi uma forma de juntar com aquela parte. E assim sucessivamente. A gente fazer uma leitura de arquitetura, né?